E aí, pessoal, passando aqui para um vídeo rápido, indo direto ao texto, queria compartilhar com vocês o resultado de uma leitura minha. De alguns anos atrás eu compartilhei com algumas pessoas e queria mostrar para vocês o resultado dessa abordagem literária da Bíblia aplicada a um exemplo só. Então eu vou chamar a atenção de vocês para uma passagem bem conhecida de todos, que é Marcos capítulo 14, versículo 30. Você se lembra do texto lá na Santa Ceia? Chega um momento em que Jesus se dirige a Pedro e diz: amém, te digo que hoje, essa noite, antes do galo cantar 2 vezes, 3 vezes me terás renegado. No mesmo dia, mais tarde, essas palavras voltam a ser citadas porque Pedro traz Jesus, digamos assim, ele nega conhecer Jesus por 3 vezes, quando Jesus está preso na casa do sumo sacerdote. E aí ele se lembra dessas palavras. O texto volta a citar, então, as mesmas palavras de Jesus no versículo 72. Então, o galo cantou a 2ª vez, o Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes me terás renegado. Ok? Esse é um procedimento literário bastante simples. Quer dizer, ele diz, Jesus anuncia o futuro, anuncia os acontecimentos, profetiza, como algumas pessoas gostariam de dizer aqui nesse caso. E depois, de fato, aquilo acontece, Pedro se lembra do que Jesus disse, relaciona, vê que tudo que Jesus havia anunciado aconteceu. Depois eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a mesma cena acontecendo no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Chegando lá, nós estamos no versículo 34 do capítulo 22. Nós temos uma narração diferente, né? Porque nós sabemos pelas teorias que são hoje bastante consensuais a respeito das relações entre os evangelhos, que o autor de Lucas possivelmente, muito provavelmente, teve acesso a uma cópia do Evangelho de Marcos e, usando aquele texto, produziu o seu próprio evangelho. Um texto com algum refinamento a mais, algum conteúdo a mais, mas que tem relações literárias muito estreitas, né? O parentesco entre os textos é muito estreito. No caso do Evangelho de Lucas, então, Jesus fala um pouco diferente. Ele diz: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo sem que 3 vezes tenhas negado conhecer-me. Essas são as palavras de Jesus, lá ainda reunido com os discípulos. Depois Jesus então é traído, é preso, e Pedro nega conhecê-lo. E aí nós estamos agora no versículo 61, e aí Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, quando lhe disse: antes de o galo cantar, hoje irás negar-me 3 vezes. O que eu queria chamar a atenção para 2 fatos aqui hoje. Eu acho que dois elementos são importantes. Primeiro, que esses narradores, eles têm a condição, como narradores oniscientes que são, de nos dizer o que os personagens sentem, o que eles pensaram, o que eles recordaram e o que fizeram, mesmo quando estão sozinhos. É um narrador que sabe de todas as coisas, então nós, leitores, estamos mais informados do que os próprios personagens, do que as pessoas que estão convivendo ali com eles. Então, nós sabemos quem são, o que estão sentindo, se Pedro estava mentindo, e sabemos que ele se arrepende, que ele chora imediatamente após dizer isso, não é? Lá no Evangelho nos 2 evangelhos, aqui diz que ele chorou amargamente. Bom, mas o mais importante, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, Jesus cita aquelas palavras, diz o que acontecerá, e quando Pedro se lembra, as palavras são citadas literalmente. O que é um procedimento literário absolutamente normal, previsível até. Nós estamos no mesmo capítulo, na hora que eu quero, como autor, dizer que ele se lembrou daquelas palavras, basta eu voltar um pouco o texto, né? Hoje, no nosso caso aqui, num códice, nós voltamos algumas folhas e podemos copiar as mesmas palavras. Então, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Mas não é o que aconteceu em Lucas, isso é curioso. Principalmente se você se lembrar que Lucas não está criando esse texto de cabeça, ele está copiando o Evangelho de Marcos. Então, ele faz diferente. Vou só ler de novo a passagem de Lucas. Na primeira vez, digo-te, Pedro,
que não cantará hoje o galo sem que 3 vezes tenhas negado conhecer-me. E depois, antes de o galo cantar, hoje irás negar-me 3 vezes. Em termos de conteúdo, né, de modo geral, é a mesma coisa. Mas o texto não é citado literalmente, como acontece lá em Marcos. E isso é algo curioso, porque o mais óbvio, o mais instintivo, seria ele copiar o texto, como foi feito em Marcos. Aqui não, o autor de Lucas ele cria uma nova passagem. E isso, por sabendo que em Marcos os 2 textos são iguais, me fez suspeitar ou levantar pelo menos a hipótese de que nós temos uma tentativa por parte do narrador de Lucas, do autor de Lucas, de recriar o funcionamento da memória humana. É uma espécie de tentativa de humanizar o texto bíblico, porque embora ele tenha recursos literários para copiar um texto literalmente na segunda ocorrência, né, daquelas palavras, ele prefere usar algo muito mais próximo da realidade. Afinal de contas, Jesus havia dito algo e Pedro se lembra delas no momento tenso, no momento de estresse, né, emocional, no final do dia, depois de muito tempo, e ele se lembra de memória. Então é natural que as palavras venham, mas não literalmente. Elas vêm, a memória funciona assim, você se lembra do sentido, mas talvez você não seja capaz de citar palavra por palavra do que havia acontecido. Então, esse procedimento me parece imitar, ou mimetizar, ou recriar literalmente o funcionamento da nossa memória, da memória humana. Isso seria, do meu ponto de vista, um procedimento literário, né? Um procedimento de narração, de criação literária muito avançado, muito sofisticado, e que não acontece no Evangelho de Marcos, mas nós temos no Evangelho de Lucas. Portanto, o que deixo para vocês refletirem é que esse olhar literário para o texto nos deixa mais atentos para esse tipo de refinamento, né? Nos faz capaz, por exemplo, de elogiar isso como um artifício, caso a minha hipótese seja correta, claro. Claro, isso levanta agora uma tarefa de continuar observando e comparando o evangelho mais antigo, que é Marcos, com aquele evangelho que o copia, que é o evangelho de Lucas, e observar quando é que ele recria esse texto, tentando trazer outros elementos humanizadores, digamos assim, naturalizadores, inventei essa palavra, para o texto bíblico. Acho que vocês entenderam. Espero que vocês gostem. Se achou que é legal esse tipo de leitura rápida, de apontamento, de destaque pontual de uma característica literária dos evangelhos ou de outros textos bíblicos, deixa eu saber, faz um comentário aí. Sobre esse mesmo texto de Lucas 22, eu pretendo voltar a falar com vocês e demonstrar alguns outros aspectos que eu já havia notado e que me parecem tão interessantes quanto esse ou até mais. Bom, para isso a gente se vê na próxima. Falou, um abraço.